Graça e paz, povo de Deus. Nós estamos aqui para mais uma aula, exposição da Palavra do Senhor, da revista aí do primeiro trimestre do ano de 2019, onde está tratando sobre batalha espiritual. Hoje a nossa lição é a lição de número 8, do dia 24 de fevereiro de 2019. Uma lição muito rica, muito didática, e eu espero que nós possamos aprender juntos aqui nesse vídeo. Lição 8, olha o tema. Nossa luta não é contra carne e sangue. Texto áudio. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Verdade prática. Por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Sugestões de hinos da nossa harpa cristã, hino 7, hino 56 e hino 527. A nossa leitura bíblica em classe ela está localizada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, o último capítulo da carta, no versículos de número 10 a 12. 3 versículos apenas para essa aula de hoje. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados, o primeiro tópico da lição de número 8, ela vem trazendo uma informação sobre a carta de Paulo aos Efésios. E o tema dela é até a inclusão do tema no final da epístola. Fazendo aí uma síntese, um resumo dessa epístola, nós entendemos que, e acreditamos pelo fato de que o apóstolo Paulo, ele mesmo narra na epístola que ele estava preso em Roma. Essa é um período da sua prisão, e ele escreve essa carta aos Efésios, que ela é teologicamente dividida em duas seções. O capítulo de número 1, 2 e 3, e até o 4, capítulo 3, versículo 21, que encerra ali essa primeira seção. Do capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos ali as chamadas visões teológicas, onde Paulo, de maneira bem teológica, ele vai tratar de assuntos de que a igreja ela é do Senhor, de que a igreja tem dono, de que a igreja ela é respaldada. É mais um ponto de vista teológico, para que os irmãos da igreja de Éfeso possam estar estruturado e consubstanciado dentro desse raciocínio. É importante lembrar que a epístola aos Efésios ela não é uma epístola de cunho teológico, como Corinto, por exemplo, que vai tratar de problemas internos na igreja, questões de ordem, mas a epístola de Efésios ela é uma epístola que é dividida, a primeira parte de cunho teológico, no sentido de que vai defender a eclesiologia, o ensinamento da igreja, dizendo que a igreja ela é de Cristo, a igreja ela tem dono, e a partir do capítulo 4, 5 e 6, ele vai falar de questões práticas para a nossa vida espiritual. Excepcionalmente, o capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai encerrar o livro dizendo que nós estamos em constante batalha, a batalha espiritual. Talvez essa lição seja a espinha dorsal da revista que nós estamos estudando nesse trimestre, onde ela vai dizer, onde ela vai enfatizar o conceito de batalha espiritual, não no sentido de movimento, como nós temos aprendido em outras lições, mas no sentido do que realmente é a batalha espiritual para nossas vidas no dia a dia, porque estamos em constante batalha espiritual. Então esse tema e essa aula ela é muito didática, porque ela vai tratar realmente do que é a batalha espiritual. É importante dizer que essa epístola de Efésios, essa carta aos Efésios, ela é o que nós chamamos em teologia
de uma carta circular. Acredita-se que ela não foi escrita exclusivamente para os crentes que estavam em Éfeso, mas também para as demais filiais que estavam ali em volta. Nós sabemos que a igreja de Éfeso também é uma igreja que estava nesse período da escrita ali na Ásia Menor, e nós sabemos que Paulo escreve essa epístola a essa igreja, mas também tem outras igrejas. Então acredita-se que essa carta é uma carta circular que vai ser lida em Éfeso, em Laodiceia, em demais igrejas que estão ali em volta. Apesar de que o livro de Apocalipse fala de 7, mas nós temos aí também a igreja de Hierápolis, né, que não é muito citada, mas também fazia parte ali desse campo, desse setor da igreja de Éfeso. Então, certamente essa carta é uma carta que nós chamamos ali em teologia de carta circular ou uma carta encíclica, né? É a carta que vai ser lida, é a carta que vai ser oferecida aos membros ali dessa filial, e certamente ela vai percorrer ali para poder trazer as informações que Paulo tem para passar para essa igreja. Então, dada essa informação de que os 3 primeiros capítulos são capítulos de defesa e os outros 3 capítulos são capítulos de vida prática, excepcionalmente a partir do versículo 10 do capítulo 6 ele vai encerrar dizendo que nós estamos em batalha espiritual e vai falar sobre as armas que o inimigo dispõe, as armas que nós dispomos. Ele vai deixar uma coisa bem clara: contra quem é a nossa luta espiritual. Ele vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Ele vai falar que a nossa luta não é contra o ser humano, mas é contra a horta espiritual da maldade. Vai mandar a gente se fortalecer no Senhor, usando dessas armas espirituais, de uma maneira bem clara e bem didática. Ele vai falar isso. Provavelmente, Paulo preso está olhando um soldado romano, ao qual ele tivera evangelizado constantemente, porque ele chega a dizer: os da casa de César vos saúdam, acreditando-se que ele tinha ganhado para Cristo aqueles soldados da guarda pretoriana. É importante dizermos que existiam os soldados que andavam entre a população, no período onde Roma ela é a potência, ela que governa o mundo, ela é a fonte de influência, a moeda, o comércio. Existia o soldado romano que patrulhava a cidade, seja ele um soldado romano, uma centúria, um centurião, ele estava entre o povo. Existia a guarda herodiana, que estava no palácio, e existia a guarda pretoriana. O que é essa guarda pretoriana? O nome já diz: pretório, filho de senadores que almejam, aspiram o trono. Certamente essa guarda pretoriana eram filhos ou influentes de homens, de senadores na capital, naquele período em Roma, que serviam tanto ao palácio como numa posição elevada, ou em alguma ordem militar elevada, ou em alguma missão específica. Era uma espécie de tropa de elite. Não bastava apenas ter influência, ser nobre. Tinha que provar o seu valor, a sua capacidade militar naquela época. Você tinha que provar, na prática, que você tinha capacidade de representar uma nação. Então não valia apenas só ter o nome de uma família tradicional ou ser nobre. Você tinha que provar que você era digno de receber essa posição de destaque. Então nós entendemos que ele está olhando esse soldado romano e ele vai traçar as batalhas espirituais, fazendo ali um paralelo com muitas diferenças, com muitos contrastes, mas fazendo ali uma comparação com as roupas que um soldado usa numa guerra, com as nossas roupas espirituais, da luta que um soldado tem contra o seu adversário, da nossa luta contra a hoste espiritual da maldade no texto. Então, dada essa informação aí, basicamente um resumo aí do primeiro tópico da revista da lição de número 8.
Nós vamos ver também que Jesus ele sempre falou por parábolas. E eu gosto muito de uma expressão que diz que a parábola ela era uma espécie de janela aberta ou janela fechada, ela era uma espécie de janela. Para quem estava entendendo, era uma janela aberta, podia ver do lado de dentro. Para quem não estava entendendo, era uma janela fechada, existia um bloqueio. E por que Jesus falou por parábola? Para que ele pudesse dar um ensinamento e quem não estava na mesma percepção, na mesma visão espiritual, não pudesse compreender aquilo que ele estava querendo tratar. E a mesma maneira didática, a mesma maneira, a mesma figura de linguagem, a mesma maneira de ensinar, o apóstolo Paulo está usando aqui no capítulo 6. Ele está fazendo uma comparação para poder ensinar uma matéria, trazer um ensinamento acerca da batalha espiritual. Então, assim como a parábola são verdades, são histórias com verdades espirituais, e estão postas para poder nos instruir, nos ensinar de uma maneira didática, de uma maneira pedagoga, Paulo ele vai fazer essa comparação de um soldado romano com o intuito de fazer uma comparação para que as pessoas elas possam entender. O segundo tópico vai falar sobre a dependência de Deus. O apóstolo ele vai usar uma metáfora e vai elencar aqui o primeiro e o segundo tópico, que somente pelo poder de Deus nós dependemos, é o poder de Deus, o poder de Deus que nos garante a vitória. Tem aqui uma referência de Marcos capítulo 1 e versículo 23 que me chama muita atenção, daquele homem na sinagoga, onde Jesus vai libertar ele. Estava assistindo o culto, estava na igreja da época, mas precisava ter um encontro com o poder de Deus. O segundo tópico ele é bem didático, porque ele vai falar sobre um revestimento, uma segunda pele, vestir uma segunda roupa. Esse revestimento, por roupa ou por sobre a roupa, um revestimento espiritual de uma armadura de Deus. Bem verdade, quando a gente aceita Jesus, a gente é purificado, Jesus nos lava, nos blinda, o sangue dele nos protege. É por isso que esse sangue ele é remidor. É por isso que só clamamos o sangue para salvação, né? Nas demais ocasiões, inclusive de repreensão de demônios, nós clamamos pelo nome de Jesus, que é o nome de Jesus que é poderoso. Então ele vai tratar sobre esse revestimento e ele vai falar sobre a chamada metodeia, que em grego é método, os ardis, as estratégias, a capciosidade que Satanás tem para poder prejudicar, para poder atrapalhar a vida e a caminhada cristã. Ele é cheio de estratégias, cheio de métodos. E ele vai se adaptar ao nosso convívio social, à nossa caminhada para poder, com estratégias, com objetivos, tentar nos persuadir e fazer com que nós caiamos na sua armadilha, tá bom? Então, ele usa de astúcia, porque ele é ardio, é capcioso, mas nós precisamos estar contra as ferramentas do diabo. O tópico de número 3 vai falar contra os poderes das trevas, vai trazer uma definição sobre carne e sangue, porque em geral, a Bíblia quando fala de carne, ela está falando sobre o poder do pecado ou o poder, a fraqueza que o ser humano tem diante do pecado, a probabilidade que ele tem de cair no pecado, a sua carne. Agora, quando fala de carne e sangue, em geral está falando sobre o ser humano. E Paulo ele vai falar contra quem é a nossa luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra o ser humano, nossa luta não é contra o nosso semelhante. A nossa luta ela é contra as hortes espirituais da maldade, contra os principados, contra os domínios, contra os tronos. Ela é contra o diabo e seus demônios que têm tentado nos assolar e fazer com que nós percamos a salvação da nossa alma. Então, há uma constante luta da carne contra o espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 vai ser bem didático no tocante a esse ensinamento, de que a gente precisa estar no espírito para vencer a carne, porque a carne tem inclinação para a carne, mas se estivermos no espírito, teremos inclinação para o espírito. Observação. Vale a pena fazer a leitura de todos os textos bíblicos a qual estão sendo oferecidos, examinar, pesquisar. Se você tiver mais de uma Bíblia, ver outras versões. Se você tiver Bíblia de estudo, enciclopédia, dicionário, não deixe de exaurir e de montar aí o seu esboço, a sua pesquisa.
dentro desses assuntos, porque você será muito edificado. No subtópico 2 do tópico 3, ele vai falar sobre os principados e potestade, as hierarquias. O reino das trevas é um reino organizado para desorganizar. Eles têm hierarquias em inteligência para se comunicar entre si, e eles não são oniscientes e nem onipresentes, muito menos onipotentes. Então eles necessitam de comunicação entre si para que possam estar constantemente nos tentando. Tá bom? O subtópico 3 do tópico 3, ele vai falar sobre os dominadores desse mundo, onde dizendo que Satanás ele já é o príncipe deste mundo, este mundo já está no diabo. Me faz lembrar de uma frase onde eu ouvi por muito tempo, era muito usado em placa traseira, em lona de caminhão, onde diz que não sou filho do mundo, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E durante um período na igreja, pelo menos eu peguei essa época, essa frase ela ficou tipo que excluída. Era uma espécie de erro, de pecado, era uma espécie de expressão errada dizer que não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Com entendimento na expressão de que essa palavra, Satanás já é dono do mundo, o mundo já está no maligno, já está no diabo, então eu não posso ser filho dele. É uma questão de que, com o passar do tempo, houve uma explicação. O mundo, quando a Bíblia diz que o mundo já está no maligno, não é que esse mundo pertence a ele fisicamente, é que os sistemas já estão postos, já está dominado, já está tomado. É uma questão de sistema. O sistema mundano já está no maligno, pronto e posto para a chegada aí de um anticristo de uma maneira bem rápida. O subtópico 4, ele vai dizer que vai trazer uma definição de lugares celestiais ou regiões celestiais. É muito didático, tem aqui os textos que nós devemos exaurir, onde vai falar das esferas espirituais. Antes de mais nada, eu quero que você entenda que coisa espiritual é para quem é espiritual. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, se eu não creio no Espírito, eu não creio em dons espirituais, eu não creio em manifestações espirituais, eu não creio em falar em línguas, em variações de língua, em dons, porque isso é uma coisa espiritual. Quem nunca teve um encontro nesse sentido com Deus, eu aconselho a buscá-lo e a pedir, como eu já pedi muitas vezes, experiências com o mundo espiritual. Isso se assim você deseja conhecer, porque só assim nós passamos a conhecer e a crer. E é bom lembrar também que a Bíblia é a nossa regra de fé. Ela já nos traz ali as informações espirituais. Se não se crê na Bíblia, dificilmente vai se crer no mundo espiritual. Mas antes de nós tratarmos acerca do que é uma região celestial, o que é um lugar celestial, tanto para o bem como para o mal, para a gente poder estar encerrando essa lição, eu quero tão somente trazer aqui, elencar para você aqui algumas informações dessa aula, dando a informação primais de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que é o nosso texto áureo, onde diz que a nossa luta ela é espiritual, então as nossas armas elas precisam ser espirituais. As nossas armas não é física, as nossas armas não é de punho, a nossa arma não é arma branca, a nossa arma não é arma de fogo, a nossa arma não é o nosso braço, a nossa arma é uma arma espiritual e ela está na nossa mente, na nossa boca, nos nossos olhos, no nosso coração e no nosso entendimento. Então, antes de nós tratarmos desse assunto, vamos aqui só entender que essas armas que nós dispomos, o inimigo ele também dispõe de armas que é a chamada metodeia, que é um método. Isso é uma arma poderosíssima que o diabo tem, é estratégia, a capacidade de esperar, a paciência que ele tem para poder nos atrapalhar. A Bíblia diz, o mesmo capítulo 6, leia o capítulo 6, principalmente depois do versículo 10, que é o tema da nossa aula, 10, 11 e 12. Os versículos vão falar de dardos inflamáveis. O que era o dardo?
Naquela época era uma espécie de flecha, era uma ferramenta, era uma parte da arma de guerra do soldado romano. Como que era essa flecha? Essa flecha na ponta, ela tinha óleo queimado, que ele poderia ser incendiado, era uma espécie de combustível para ele inflamar, ele era incendiado e geralmente era posto veneno junto com esse óleo queimado. Então quando se lançava a flecha poderia perfurar aquele inimigo. Se esse inimigo não viesse a ter uma hemorragia interna com aquela perfuração, ele poderia ser incendiado, porque aquele dardo estava inflamado, ele estava aceso. Se porventura ele não tivesse hemorragia, ele não tivesse o corpo queimado, com certeza, ao longo das horas ele morreria envenenado por aquele veneno que estava no dardo inflamado. Então, esse dardo inflamado, possa ser que seja palavras, as estratégias, a metodeia que o diabo ele usa. Então é muito importante essa informação, porque Tiago capítulo 2, versículo 16, vai dizer que nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus, resistir o diabo, para ele poder fugir. Então ele vem com essas estratégias, com esses dardos, tentando entrar na nossa mente, no nosso coração, tentando fazer a gente reproduzir aquilo que é mal, aquelas palavras contrárias, mas Tiago está dando a receita de como vencer o nosso adversário, que não é de carne e sangue. Ele não é um ser humano limitado, ele é espiritual. Quero deixar aqui para você poder ler Mateus capítulo 16, versículo 17, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 e Efésios capítulo 6, versículo 12, que vai tratar sobre a batalha com os nossos inimigos, a qual não é uma batalha terrena, uma batalha física, mas uma batalha espiritual. Nós observamos que Daniel, quando ele orava, e nós estudamos essa lição, houve um bloqueio no mundo espiritual, nas regiões celestiais, na horte espiritual, onde ele orava e o príncipe da potestade do ar, acima, abaixo do céu e acima de Daniel, fazia um bloqueio, um impedimento de suas orações. Então a gente precisa entender, compreender e ter em mente que existe esses espíritos que querem nos persuadir, fazer um bloqueio, impedir as nossas orações. Eles não são espíritos ou dominadores territoriais daquele local, mas eles são espíritos que estão a todo tempo, em todo lugar, querendo fazer com que nós percamos a nossa comunhão com Deus. Então nós precisamos entender muito bem essa informação. Então, querido, o mundo espiritual ele é um mundo que existe, que está presente, e a Bíblia diz que existe um plano futuro, que a igreja há de ser arrebatada, e os que foram fiéis aqui na terra hão de ser galardoados. Haverá um período de tribulação que vai começar aqui na terra. Mas, basicamente, para a gente não entrar tanto na área escatológica, mas é impossível não falar desse assunto e não entrar numa área escatológica, como que eu posso entender um pouco dessas regiões espirituais? É verdade que o texto de Efésios 6 está falando de uma batalha espiritual, e a próxima lição vai falar sobre as armas que nós dispomos, conhecendo e vestindo essa armadura de Deus. Mas hoje a aula pede um pouco dessa informação, e eu quero falar para você que há um mundo espiritual, e a Bíblia usa a expressão Hades, que basicamente a Bíblia usa a expressão inferno. Os tradutores usaram a expressão inferno. O inferno ele pode ter aí os seus 4 significados, que seria Tártaro, uma espécie de abismo, Gena, que seria um abismo profundo, subterrâneo, onde ficam os mais terríveis demônios, inclusive eles estão aprisionados lá. E há também uma explicação dentro da cultura judaica para isso, que existia um cemitério, e esse cemitério é onde todo o lixo da população que era fora da cidade, ele era jogado, era incinerado, ele era queimado, e ali poderia ter restos mortais de mendigos, de cegos, coxos, mancos, leprosos, que morriam pela cidade, eram jogados e incinerados ali, mas basicamente, dentro da tradução bíblica, seria uma profundeza.
E a Bíblia fala de inferno como Sheol, no Antigo Testamento, no hebraico, e no Novo Testamento como Hades. Mas para a gente entender um pouco disso, qual é a definição do Hades? Né? Muita atenção quando você vê a palavra inferno na Bíblia, porque pode estar se retratando qualquer um desses quatro que eu falei, inclusive o último, que é Hades, que significa sepultura, tão somente a morte. Né? Existe a expressão de que Jesus ele foi ao inferno. Ele não foi ao inferno pregar anjos. Né? Depois que se morre, está ordenado ao homem morrer uma só vez depois do juízo. Ele não foi lá pregar demônios. Ele não foi lá dar segunda chance. Quando a Bíblia diz que ele desceu ao inferno, ele desceu à sepultura. Ele morreu, mas lá ele não ficou. O terceiro dia ele ressuscitou. Então, fazendo uma comparação, o Hades deveria ir, para você entender e ficar uma coisa bem clara, 3 divisões. O primeiro, que está acima ao seio de Abraão. O segundo, que é o Hades. Mais abaixo, Tártaro e Gênero. Seria mais assim, são a profundeza e a profundeza da profundeza do buraco da escuridão. Então, nós temos a parábola do rico e do Lázaro, lembrando que é uma parábola, para a gente não fazer isso de uma doutrina, um ensinamento exato, mas Abraão ele está em cima, Lázaro, né, que é o personagem, ele está em cima, no seio de Abraão, e rico, ele está na parte de baixo. Mas a Bíblia diz uma expressão que Jesus, quando ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Essa expressão de que ele levou cativo o cativeiro quer dizer que a morte que tinha um domínio sobre o ser humano, essa sepultura, a morte, ela não tem poder sobre Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, aquelas almas salvas, de crente, de fiéis, que estava guardada no Hades, ele levou. É por isso que João vai ver essas mesmas almas em Apocalipse e vai dizer que o que estavam debaixo do trono, clamando por justiça de dia e de noite. Senhor, vinga o nosso sangue, vinga-nos a nossa estadia lá na terra. São as almas que estavam no Hades, lembrando que esse Hades tinha uma divisão, a parte de cima, que é o chamado seio de Abraão, ou era chamado seio de Abraão, e a parte de baixo, que é onde o rico estava. Nós entendemos, teologicamente, que o ímpio, ele permanece, não alterou nada, não teve alteração no Hades. Uma pessoa que morre com Cristo, ela não vai para o inferno, ela não vai para o lago de fogo, porque o lago de fogo, ele é um inferno. E só no período do grande trono branco, que é uma outra doutrina, um outro ensinamento, o julgamento do trono branco, esses ímpios, eles vão de ressuscitar e receber a sua condenação. Quem morreu sem Cristo já está condenado, não tem jeito. Quem não aceitou Jesus e morreu, não tem uma segunda chance. Agora, esses que estão no Hades, que morreram com Cristo, quando Jesus ressuscitou e subiu, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Ele venceu a morte e levou consigo esses santos que estão debaixo do altar. Eles estão numa espécie de estado intermediário, um lugar reservado para os santos no céu, não conhecem a plenitude toda do céu, porque isso só vai se dar quando todos nós juntos recebemos aí esse corpo glorificado e podemos aí estar juntamente com o Senhor nas bodas do Cordeiro, onde a Bíblia diz que nós receberemos um galardão, um presente, um novo nome, como está escrito em Apocalipse. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 15, né? Então todos nós vamos ter ali a plenitude do céu, conheceremos o céu. Para não ficar muita informação, uma coisa muito, muito técnica, fazer uma salada na sua cabeça, eu quero que você entenda que esse Hades, ele tinha essa divisão, que quem morre sem Cristo permanece lá, guardando a sua condenação. Mas o que morre com Cristo, ele já está com Cristo no céu, não conhece o céu plenamente, mas já está com Cristo no céu, e ele não é chamado mais de seio de Abraão, como foi a comparação da parábola. É chamado de paraíso. Então hoje, se eu morro, eu vou até o paraíso. É por isso que a Bíblia diz, quando Jesus na cruz fala, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tá? Agora, uma coisa é fato, todos nós vamos se apresentar antes do tribunal de Cristo, os salvos. Esse tribunal não é o tribunal do trono branco, que é para o ímpio, que vai ser condenado, que não tem jeito mais, que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, com o inferno, com a morte, com o ímpio. Não tem jeito. Esse tribunal de Cristo é um tribunal para nós sermos presenteados.
É um tribunal para nós sermos galardoados pelo nosso trabalho aqui na terra. Quem trabalhou muito terá muito, quem não trabalhou nada não terá nada, independente de salvação de alma. É um julgamento de galardão e nós vamos estar participando das bodas do Cordeiro, enquanto aqui na terra haverá um período de tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra e tempestade com os flagelos aqui na terra. Importante dizer que Satanás ele não está preso, como muitos afirmam. Apocalipse capítulo 12 vai dizer que haverá uma tentativa de rebelião de Satanás no céu e ele vai ser jogado na terra, ele será preso, será um período onde Deus na sequência estabelecerá o seu reino milenal. Então Satanás ele está solto sim. E aonde está Satanás? A Bíblia diz que ele está na hoste espiritual. Aí entramos agora no texto. Dadas as informações para você entender isso. Ele está na hoste espiritual. A Bíblia diz que Jó, quando foi provado, Satanás se intromete numa audiência que tem no céu. E ele ali, ele dá a sua opinião e Deus permite que ele tente a Jó. Então ele estava tendo acesso, né? Ele não está impedido, como afirma, aprisionado ou nas profundezas. Agora, existem demônios que estão aprisionados, como o 1 de Pedro diz, como Judas também diz. Não tem muita informação o porquê, mas existem alguns demônios que estão aprisionados. Mas Satanás está por aí fazendo maldade, governando, chefiando, liderando essa sua milícia de anjos caídos, né? Esses demônios. Então nós precisamos aí entender que nessa horta espiritual existe tudo isso que eu te falei e muito mais, porque é uma matéria muito vasta. A gente precisa saber do mundo espiritual, entender que nas regiões celestiais, gente, acontecem coisas, acontecem batalha, acontecem muitas coisas e a gente precisa estar a par dessas informações, tá? Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Não existe limbo, não existe purgatório, não existe nada disso. Uma vez que você morre sem Cristo, você está predestinado a ter um encontro com Cristo somente para receber a condenação. Então você que está me assistindo, se você não é crente, não perca a oportunidade. Procure uma igreja evangélica mais perto da sua casa, procure alguém que seja cristão e fala, olha, eu quero aceitar Jesus, ora pela minha vida, eu quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida, porque não haverá retorno, não haverá segunda chance, como é ensinado em algumas religiões, e isso nós podemos afirmar. Se você morrer com Cristo, você estará no estado intermediário, mas é o paraíso, estará com Cristo. Se morrer sem Cristo, estará no estado intermediário aguardando essa condenação eterna no lago de fogo. Então não perca a oportunidade de ter essa aliança, essa comunhão com Cristo ainda no dia de hoje, porque certamente ele tem aí um projeto, um propósito para você e para a tua família. Então, dadas as informações de onde há os lugares celestiais, eu concluo e eu encerro dentro das informações do texto áureo de que a nossa luta ela não é contra o ser humano. A gente precisa ter uma ideia melhor, um estilo de vida nesse sentido, de que nós não somos dessa terra, nós não vamos ficar aqui, nós seremos arrebatados, teremos um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo onde a morte, o pecado e a doença, ele não terá efeito numa cidade onde o pecado, a morte, a doença, a escuridão, a fome, a guerra, a peste, todas as mazelas que nós enfrentamos aqui na terra, não haverá espaço lá no céu. Então vale a pena passar esse período de batalha espiritual, passar esse período de luta espiritual, porque a nossa luta não é contra o inimigo, contra o ser humano. A nossa luta é espiritual. A nossa luta é uma luta que é dada na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, gente, no tocante aos métodos que Satanás usa. E nós precisamos estar diante da presença de Deus, guardando, resistindo, batalhando espiritualmente para que ele não tome a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e que nós possamos, nesse sentido, resistir, vencer, que nós possamos, nesse sentido, estar com Cristo, para que nós possamos
herdar o direito de vida eterna durante o arrebatamento da igreja ou até na nossa morte, se acontecer no dia de hoje, que nós possamos ser promovidos às mansões celestiais. Então, dadas as informações, eu espero ter sido didático, útil, assim como Paulo falou à igreja de Éfeso, essa igreja ela tem dono, a nossa vida ela tem dono, nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra infalível, então que nós possamos guardar esse ensinamento nesse dia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você possa ter uma semana de bênção e de vitória, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe.